Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Ana Lara e esse é o Nova Rota Cash, um espaço desenhado para traduzir as estratégias que sustentam o crescimento de profissionais e empreendedores. Uma das maiores dores do líder hoje é entender como conectar pessoas, alinhar culturas e extrair o melhor de cada indivíduo para alcançar um objetivo em comum. Hoje eu tenho uma convidada que respira esse desafio diariamente. Ela é especialista em conectar estratégia de negócios com desenvolvimento humano, já passou pelo Quinto Andar, ThoughtWorks, Dell e ultimamente está na Amazon em Luxemburgo. Seja muito bem-vinda, Marcela Angeben. Oi, Ana, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui em estar contigo, da gente fazer umas trocas, de eu contar um pouco da minha história, um pouco da minha experiência, da minha vivência aí, nos últimos 15 anos dentro da área de RH. Então, eu sou de Porto Alegre, né? Vocês vão ver um sotaque gaúcho aí. Estou morando há 7 anos aqui em Luxemburgo, esse pequeno país muito peculiar, que foi onde a gente se conheceu. E tenho trabalhado aqui em grandes empresas, né? Estou atualmente na Amazon, trabalho como parceira de... Eu vou ter que traduzir em português, desculpa. Parceira estratégica. É muito difícil traduzir isso. Eu acho que eu já vou falar desde o início, que eu vou falar umas palavras em inglês que eu não faço importante. Tá, vamos lá. Tranquilo. Oi, Ana. Que prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer a gente estar fazendo algumas trocas, né? E eu contar um pouco da minha história, da minha vivência, da minha experiência dentro da área de RH. Eu sou de Porto Alegre, onde eu iniciei minha carreira, eu sou psicóloga, e no momento que entrei desde a área de estágios, na área de RH, me apaixonei muito pela essa área humana que tem dentro das empresas, e depois fui aprendendo mais sobre cultura organizacional, e atualmente trabalho muito com design estratégico das organizações. Então, hoje, trabalho na Amazon aqui em Luxemburgo, estou há 7 anos aqui, e atendo um time dentro da empresa que tem um escopo da Europa, então eu tenho líderes que eu suporto em 9 países da Europa, e o meu principal objetivo é como fazer essa organização seguir sendo saudável, trabalhando de uma forma efetiva, através de desenvolvimento de lideranças, através de desenvolvimento de pessoas e setando essa organização de uma forma que continue flat. Ai, desculpa, eu vou repetir essa parte. Tá, foi mal que eu comecei a falar. Tranquilo. Tá, vamos lá. Oi, Ana, prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui, a gente trocando experiências, eu contando um pouco da minha história, da minha trajetória dentro da área de RH. Eu sou original de Porto Alegre, onde eu iniciei minha carreira de RH, sou psicóloga, e logo nos primeiros anos da psicologia, quando fiz estágio na área de RH, me apaixonei muito pela a área mesmo humana dentro das organizações. Estou morando há 7 anos aqui em Luxemburgo, onde eu também completei um MBA aqui. Trabalho atualmente na Amazon, meu escopo é visando a Europa, eu atendo um time específico, uma organização específica da Amazon, que está presente em 9 países e mais de 100 sites da Amazon dentro da Europa. E a minha função é atuar como uma parceira estratégica dentro de RH para essa liderança dessa organização, né? Tudo que tange a questão de gerenciamento de talentos, performance, né? Fazendo talent management, talent planning. E desculpa, já peço desculpa se eu falar alguns termos em inglês, farei o possível para não falar, mas como também é muito do meu dia a dia, às vezes é difícil a gente fazer a tradução de alguns termos. E também muito que tem se trabalhado ultimamente é design da organização, né? Então, como que a gente mantém uma organização gigantesca de uma forma efetiva, que tenha sinergia, que não se tenha duplicação de esforços, né? Que se tenha conexão. Então, acho que é isso muito assim que está dentro da minha mesa ultimamente. É o escopo, né?
Isso. Bom, mas hoje a gente vê, né, Marcela, que muitas empresas elas têm crescimento travado porque essa questão da cultura organizacional, a gestão de pessoas, ela nem sempre acompanha a gestão do negócio, né? Qual que é a sua visão sobre o padrão de erro que você vê os líderes repetirem, achando, em termos de gestão de pessoas, né, e que eles acham que estão fazendo certo em termos de gestão de equipe? Bom, eu acho que um tema, bom, algo que eu vejo existe uma pressão muito grande assim por entregar resultados e a gente fazer as coisas acontecerem e também muito com o avanço da inteligência artificial e a gente tem esquecido, eu vejo alguns líderes esquecerem muito frequentemente da questão humana, da empatia, né, da gente entender mais profundamente quem é aquela pessoa, né, o que ela valoriza, quais são os interesses dela, o que está se passando na vida pessoal dela, obviamente se ela tiver uma abertura para compartilhar isso, mas isso é tão importante para a gente poder engajar essa pessoa, né, nós não somos robôs, e é através da conexão que a gente vai extrair o melhor daquele ser humano que está trabalhando com a gente. Eu acho que isso é um ponto muito chave, que eu não digo que os líderes não têm, mas eles acabam muitas vezes negligenciando pela questão de fazer o negócio rodar. Então, é uma lembrança constante que tem que ser feita e um trabalho intencional para a gente pensar nas pessoas. Pela E eu pressão acho no resultado, né? O resultado exato, mais imediato, né? isso. E eu Você acho tem visto alguns players, algumas iniciativas interessantes? Tem alguma iniciativa interessante que você tem visto que tenha considerado esse tipo de aspecto também, ultimamente, ou não? olha, a gente tem falado muito, né, sobre isso e, inclusive, fazendo treinamento sobre como ser um líder empático, né? E até mesmo utilizando ferramentas de inteligência artificial, onde líderes podem discutir casos mais sensíveis, situações mais sensíveis, e com a inteligência artificial, né, com chats, e a inteligência artificial conseguir também trazer alguns insights de como abordar uma situação que é mais sensível, né? Sim. É, então, eu acho que aí é um bom exemplo onde a tecnologia pode ajudar e existe um trabalho intencional de reforçar a importância dessa empatia. Já é o começo, né, Marcela? Isso, com certeza. E eu É. acho que tem um outro ponto que daí não tange muito somente a gestão de pessoas, mas que os líderes de forma geral, eu acho que os grandes líderes que eu trabalhei, estava refletindo sobre isso alguns dias atrás, que é a capacidade que eles têm de fazer um zoom out da situação, ao invés de estar ali Sim, dentro colocar daquela. para de fora da situação, né? Exato. Então, eu acho que quando o líder tem essa capacidade, independente de qual for o problema, seja relacionado a pessoas, ao negócio, mas consegue dar um passo para trás e olhar para cima do mar, assim, para ver o que tem no horizonte, No é geral. uma grande capacidade que eu vejo de liderança sêniores, assim, e inspiradoras que eu tenho trabalhado. Entendi. Entendi. Agora a gente vai para esse bloco 2, que é sobre novas formas de liderar. O pequeno e médio empreendedor, muitas vezes, ele acha que cultura organizacional é coisa de empresa grande. Qual que é a virada de chave que você vê e que quando acontece, realmente o líder ele se diferencia e ele consegue construir esse engajamento de uma equipe ou da equipe dele, né, nesse caso, comparado com um líder que fica só apagando incêndio. Você fez um comentário muito interessante aí sobre a capacidade, quando o líder tem essa capacidade de se colocar de fora da situação para observar o todo, mas seria interessante que você falasse também o que você vê, quais são os elementos chaves para um líder para ele conseguir essa virada de chave em termos de engajar a própria equipe dele. O que você vê como padrão? Uhum. Bom, eu acho que engajamento está totalmente ligado à autonomia.
que tu dá para as pessoas, né? No final, é todo um processo aí que tem que seguir de contratar a pessoa certa, de colocar... A gente muitas vezes contrata grandes talentos e não dá a capacidade e o espaço para essa pessoa inovar, criar. E eu acho Sim. que o engajamento está muito relacionado a isso. Eu gosto muito do material que uma vez eu vi sobre o Spotify, por exemplo, quando eles montam squads da área de tecnologia para trabalho, e até tem uns videozinhos legais aí que dá para procurar sobre isso, onde mostra que equipes altamente engajadas são aquelas que o líder dá contexto e ele seta uma visão e um goal. E o como que esse time ou essa pessoa vai chegar lá vai depender do talento. O critério deles, né? Vai depender do talento. É óbvio que a gente tem profissionais de diferentes níveis de maturidade, de experiência, e que tu não vai colocar uma bomba para alguém que não está capaz de resolver aquilo ali, né? E daí cabe ao líder também adaptar e entender qual é o momento que está aquele profissional e qual é o nível de prontidão que ele está para resolver aquele tipo de problema. Mas a importância do líder dar contexto, né? Ser transparente em relação ao contexto e ter a visão de onde é que ele quer chegar e dar a autonomia para essas pessoas chegarem lá, né? É aí que a inovação é criada, é aí que o engajamento é feito, porque a pessoa se sente dono daquela solução também, né? Sim. E é uma autonomia com responsabilidade, né? Não é uma autonomia desenfreada. Exato, com certeza. Com certeza. Eu acho que isso, e tu também... Bom, acho que é isso, assim, que eu é por aí. Então, no bloco de agora, a gente vai fazer uma dinâmica que chama o tabuleiro da liderança, onde a gente vai analisar situações reais que travam o crescimento de empresas em geral, e normalmente são situações que são trazidas por muitas mentoradas, mas o interesse disso é que você analise, dê um diagnóstico, vamos dizer assim, analise do ponto de vista de gestão de pessoas, e eu trago um diagnóstico, uma análise do ponto de vista da estratégia. Então, eu vou passar 3 cenários, e em cada cenário você vai fazer um comentário com a sua análise do ponto de vista de gestão de pessoas, e eu faço a minha. E é como se fosse um jogo, né? O primeiro cenário, você já deve ter ouvido muito falar isso várias vezes no seu dia a dia, eu contrato pessoas excelentes, mas em poucos meses elas perdem a motivação e a produtividade cai. Parece que o brilho nos olhos desaparece. Uhum. Bom, Ana, eu acho que primeiro aí a gente tem que entender o porquê, né? Entender o porquê, e talvez aí esteja faltando uma conexão de fato desse líder entender o que motiva essa pessoa, o que fez ela aceitar esse desafio e o que faz o olho dela brilhar, né? Todos nós temos, né, experiências e valores criados, intrínsecos da gente, que muitas vezes nem conscientemente a gente tem isso tão claro, mas o líder, ele precisa chegar lá, né? Para entender aonde é que tu vai resgatar aquilo, onde é que tu vai colocar algo dentro do escopo dessa pessoa que vai fazer ela brilhar e trazer esse brilho de volta. E eu acho que o segundo ponto também pode ser alguma coisa relacionada à falta de autonomia, né? De essa pessoa não estar se sentindo com espaço para criar e contribuir para aquele objetivo que a empresa necessita. E um pouco mais do que você tinha falado antes também, né, Marcela? Aquela questão da pessoa ter visão, ter clareza da visão do líder. Porque nem sempre existe essa clareza da visão do líder, né? Às vezes fica só com ele mesmo, e isso não é compartilhado, né? Com certeza. Com certeza. E daí fala também muito do contexto que eu disse, né? Quantas vezes a gente não recebe algo que falta metade da informação que a gente precisa, e a gente monta algo, pensa em algo que, no fim, não era bem aquilo que... Tinha um elemento que estava faltando, sabe? Sim, e daí
tu investe um tempo, uma energia criando algo que no final não era aquilo que era. Exatamente. Você perde tempo, o líder perde tempo, porque ele vai rever uma coisa que não vai estar completa também. Você vai estar fazendo uma coisa com metade da informação, então é todo mundo que sai perdendo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que em relação a isso, outro aspecto, né? Existe sempre essa preocupação muito grande em recrutamento, mas muitas vezes, em várias empresas, a gente vê que a preocupação com a retenção nem sempre ela é tão priorizada como a preocupação com o recrutamento, né? Então, esse é um outro aspecto também que acaba, às vezes, passando um pouco despercebido, né? Bom, que na verdade é um erro, né? Porque hoje em dia todo mundo já sabe o custo que é para contratar, treinar alguém, e depois essa pessoa acaba saindo e tu perdendo um conhecimento dentro de uma empresa, né? Então, enfim, acaba dando mais trabalho do que realmente entender mais profundamente onde é que está o problema, né, com esse funcionário, ou onde é que tu pode resgatar ele. Não. Sim, é um gasto muito maior e é um gasto que as pessoas acabam negligenciando, né? É fácil de mensurar, porque você vai gastar muito mais para recrutar e isso acaba escorregando, vamos dizer assim, né? Eu vou passar para o segundo cenário agora e aí eu vou te falar a situação. A minha equipe é muito dependente de mim. Você deve ter ouvido isso muitas vezes. Se eu não aprovar cada passo ou não disser exatamente o que fazer, as coisas não andam. Bom, Ana, daí a minha visão é muito clara que mudou, né? Assim como muitas funções estão mudando com os tempos modernos que estamos vivendo, o papel do líder mudou para mim claramente. Assim, hoje o líder ele não é mais a pessoa que tem que ter o conhecimento, que tem que ter as respostas. Ele é um maestro, desculpa, da orquestra. É o maestro. O maestro da orquestra, né? Ele não precisa saber tocar um piano, um saxofone, uma flauta muito bem. Ele precisa fazer com que as pessoas extraordinárias que estão lá e que têm esse conhecimento façam uma sinfonia linda. Então, eu acho que esse líder ele está com um problema de entender isso e eu com certeza tentaria levar ele a entender qual é o papel dele dentro dessa equipe, né, de liderar através dos outros, empoderar essas pessoas, né, para que ele não precise estar na tomada de decisão. E eu acho que tem algo muito bacana também que eu vi numa das empresas que eu trabalhei, que é tu definir, tu como líder, quando tá dando essa autonomia para as pessoas, é tu setar até onde que essas pessoas podem, que tipo de decisão que elas podem tomar sozinha, e quais são as decisões que necessita de ter um alinhamento, que são decisões que é mais difícil tu reverter, né? Então, são regras, né? Isso pode ser qual que é o critério, né? Exato, e isso pode ser uma ótima dica para qualquer tipo de tamanho de empresa, mas de tu definir claramente quais são as decisões que tu consegue reverter, quais são as decisões que tu não consegue reverter e que vai exigir uma análise mais profunda de riscos, prós, contras e alinhamento, né? Sim, exatamente. Talvez para esse líder eu também sugeriria isso. Isso. E aí também você vê que existe uma ausência clara de processo que dê autonomia com responsabilidade. É um pouquinho nessa linha que você está falando mesmo, né? De definir esses critérios e, com base nesses critérios, você formula um processo específico, se for o caso, né? Para que não exista essa dependência, né? Exato. E eu vejo, por exemplo, também pensando em ambientes de empresas que escalam muito rápido, né? Startup, né? Ou empresas que estão crescendo muito rápido, os processos e políticas, eles não vão acompanhar o crescimento dessa empresa. E é somente através de uma criação de mecanismos e modelos mentais que tu consegue estipular naquele time ou com as pessoas com que tu trabalha, que tu vai conseguir escalar a tua forma de tomar decisão. Tu não vai estar em todas as decisões, isso é impossível. E se tu tiver, tu não vai conseguir que a tua empresa cresça
na velocidade que tu precisa, né? Sim. Então, é como que tu cria esses modelos mentais que as pessoas conseguem entender quando é que elas podem ir e quando que elas precisam do teu apoio, né? Quais são os limites, né? Quais são os parâmetros. Exato. É. Bom, agora a gente chega no cenário 3. Nós temos uma equipe diversa, mas existe muito atrito. As pessoas não colaboram entre si e os departamentos, eles não se falam. Eles trabalham em silos. Bom, aí eu acho que existe 2 pontos. Um, que a gente retoma a questão de ter objetivos comuns alinhados e as pessoas entenderem o porquê que aquilo ali é necessário. Por que aquele processo que determinada pessoa ou time está trabalhando, ele é tão importante para um bem comum da empresa, né? Não é do meu time. É explicar o porquê, né? E eu acho que tem um outro ponto que tu está trazendo de também que pode estar tocando diversidades. E eu realmente, assim, o que eu vejo hoje, eu trabalho com gente do mundo inteiro, de todas as culturas que tu pode imaginar, idades diferentes, assim, realmente um grupo bom. E aqui em Luxemburgo, só do país que eu moro, então eu acho que a gente é um país de 600 mil habitantes, a gente deve ter, com certeza, mais de 200 nacionalidades, né, nesse país. Nossa, então, é fácil. Isso desde a escola das crianças, desde até o ambiente de trabalho ou nas ruas. E eu acho que aí a gente tem que sair da nossa zona de conforto e tentar entender o outro, né? Porque não tem uma cultura ou alguém que é mais certo que o outro. Existe diferentes experiências e diferentes formas de pensar e entender mais profundamente de onde é que vem aquela cultura que enfim, a gente gera tanto conflito na gente, sabe? E eu acho que cultura, perdão, cultura organizacional também exerce um papel nisso, né? Quando existe uma cultura organizacional e quando existe uma conexão em que a forma que as pessoas são avaliadas, elas entendem qual é o papel dela dentro do objetivo comum, você consegue fazer essa liga, você consegue quebrar esses silos, né? Porque existe essa conexão. O problema é quando essa conexão não existe. Quando não está definido qual que é o papel dela dentro do objetivo comum. Qual que é a contribuição dela. Com certeza. E infelizmente eu ainda vejo que tem muitas pessoas que não entendem a importância de um time diverso. Infelizmente, ainda existem, tipo, pessoas que não conseguem se conectar com isso. E tem um exemplo até de uma empresa, né, que mostra claramente, né, a importância de uma diversidade dentro de uma empresa. Tem uma empresa, acho que lá por 2017, 2015, que criou uma máquina de sabonete desses automáticos que tu coloca a mão e o sabonete pinga na tua mão. Sim. E eles criaram esse produto sem testar, com diferentes tipos de cores nas peles. E essa máquina não funcionava para pele escura. Então, isso foi para o mercado. Né? Então, tu vê o impacto que deu, não preciso nem dizer prejuízo, né? Do prejuízo, né, que isso aconteceu, que gerou para essa empresa, e a importância da diversidade. Então, os nossos clientes são diversos, eles são totalmente diferentes, e a única forma de tu criar soluções e produtos para clientes diversos é se tu tem um time diverso. Então, acho que, de novo, aí como tu falou, construir uma cultura que valorize isso, as pessoas também dar um passo para trás e tentar se conectar com aquilo que é diferente. E também acho, assim, na parte da cultura, se é algo que a empresa vê como relevante, e é relevante, tem que deixar muito claro o que vai ser aceito e o que não vai ser aceito, né? Dentro desse tipo de conflito. Com certeza. Bom, agora eu estou curiosa para saber uma coisa de você. Você lida com talentos diferentes de regiões e culturas, assim, igual você falou, né? Mais de 200 aí em Luxemburgo. Onde é que está a brecha de oportunidade que você vê hoje que passa despercebido em termos de gestão de pessoas
e que os líderes nem sempre conseguem aproveitar? Bom, eu acho que a gente está passando por um momento que quem ainda não percebeu, precisa perceber que a forma que a gente faz negócios, a forma que a gente trabalha, ela está mudando, ela não vai ser a mesma forma. Todas as posições estão se evoluindo com a inteligência Sim. artificial. E muito provavelmente a geração que está vindo aí, que já está desde os primeiros passos das carreiras deles com inteligência artificial, eles podem ter algumas oportunidades que a gente tem como Fortaleza, com toda certeza, né? Mas eles também trazem uma bagagem aí de novas tecnologias e novas formas de pensar que às vezes eu penso assim que a oportunidade é dos líderes também escutarem, aprenderem, né? Assumirem a vulnerabilidade que eles não sabem tudo e aprenderem com pessoas que talvez tenham menos experiência que eles, né? E essa, na verdade, tem uma troca, né? Porque vai ter, com certeza, as duas partes aprendendo um com os outros. Mas eu acho que é a oportunidade tá de buscar conhecimento nesse momento e se preparar para o futuro, né? E já entender que o que tu tem hoje de demanda no teu trabalho, na tua empresa, no teu time, ela não vai ser igual pro ano que vem, né? Hoje, até eu que sou RH, preciso ser meio tech, preciso codar, preciso montar, eu monto ferramenta de inteligência artificial, né? Eu trabalho com chats e avatares, que sou eu mesma, que me ajuda a pensar no meu dia a dia. Então, mostra aí a evolução das funções, né, dentro das empresas. Eu acho que aí tem uma grande oportunidade. Sim, é um caminho sem volta, né? E quem não consegue fazer essa leitura de contexto para se questionar e se adaptar, acaba ficando defasado, né? Com certeza, com certeza. Agora a gente vai chegando perto do nosso encerramento e eu queria ver com você que para o líder ou gestor que está ouvindo isso, qual que é a luz que você queria deixar, assim, que você gostaria de deixar em termos dessas reflexões que a gente tem feito e que você acha que pode ajudá-los na realidade de hoje? Bom, para mim, assim, o que eu tenho visto muito, como mencionei, foi o líder sendo o maestro da orquestra. O líder, ele não é mais o que tem o conhecimento e o que, enfim, toma decisão, ele é um facilitador de talentos com diversidades em termos de capacidades dentro do time. Então, eu acho que essa vale a reflexão, né? Ele não é a pessoa que vai ter respostas, ele é a pessoa que vai fazer perguntas e que vai empoderar essas pessoas a botar para fora e, e transformar esse conhecimento, essas ideias em inovação. Exatamente, eu acho que isso, e eu acho que o segundo ponto é a gente não pode esquecer de liderar com empatia, né? Eu já trabalhei muitos anos assim na mesma empresa. É uma característica, eu acho que algumas empresas eu fiquei assim bastante tempo e algo que eu percebo com pessoas que eu vi, né? É impossível tu trabalhar 100% todos os dias que tu vai lá, ainda mais se tu tá 5 anos, 10 anos, 15 anos numa empresa. Tu vai ter um ano que vai ser pior, tu vai ter um momento que tu vai estar mais sensível, ou que tu tá com uma questão que tá tendo que ser prioridade na tua vida. E os líderes precisam ter a empatia, enxergar o que está acontecendo, né? E realmente se conectar com as pessoas. Eu acho que é através das pessoas, né, que as empresas vão evoluir e vão entregar o que está escrito na estratégia. Sim, 100%. É através disso que você consegue multiplicar o trabalho também, né? Não adianta nada continuar sendo o cérebro único que resolve tudo, né? Com certeza, com certeza. Então tá bom, muito obrigada, Marcela. Estou adorando essa conversa nossa. Para quem quer se conectar com a Marcela Angerben no LinkedIn, está disponível. Marcela pode falar seu LinkedIn para acompanhar os insights dela sobre liderança global, sobre gestão de pessoas.
Você pode falar seu LinkedIn, você quer falar? Como é que você quer fazer? Com certeza, meu sobrenome ele é meio difícil. É Marcela Angeben. Eu acho que a gente pode colocar Sim, a gente coloca no que vai ser mais fácil, que, enfim, não, que eu acho que vai ser mais fácil vocês me procurarem, mas fica o convite para a gente se conectar aí nas redes, né? Quiserem trocar ideia, quiserem se aprofundar em algum dos tópicos que eu trouxe aqui, será um prazer. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Muito legal falar. Obrigada a você, eu adorei essa conversa, tem muita coisa para explorar aí, muita coisa acontecendo. Como você mesmo falou, é um caminho sem volta. A gente bem sabe disso, quem não se adapta realmente fica para trás. E quem quiser acompanhar mais dessas discussões, você pode acompanhar mais pelo @anovarota com 2 T's, para construir a rota estratégica que você merece. Lidere com intenção, construa a cultura certa. O próximo nível do seu negócio já está esperando por você. E te vemos na próxima rota.